Vamos ver quem chega por aqui, né? Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos para mais uma live, né? Nessa terça-feira. Louvado seja o nome do Senhor. E terça-feira é o dia da nossa escola, né, bíblica. Nós não vamos ter propriamente uma escola bíblica, mas vou trazer uma palavra aqui de reflexão para nós, né, nesses dias. Louvado seja o nome do Senhor. Augusto Ferro aqui, pastor Augusto, né, homem de Deus, acenando aqui. Tiago, irmão Tiago, glória a Deus, aleluias. Vamos orar, né? Orar ao Senhor. Enquanto nós oramos ao Senhor, vamos ver quem mais chega por aqui. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado. Ó Deus, por essa noite. Ó Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, nós te glorificamos. Ó Deus, nós te rendemos graças, ó Pai, obrigado por nós estarmos aqui mais essa noite, louvando o teu nome, te glorificando por tudo que o Senhor tem feito, pelo Senhor ter nos guardado, pelo Senhor ter enviado a tua palavra, pelo Senhor ter nos sustentado até aqui, ó Pai, por tuas mãos de misericórdia, de amor, de generosidade está estendida sobre nós. Pai, nós oramos pela tua igreja, que o Senhor deixou sobre nossos cuidados essa comunidade, vivifica, desperta cada irmão, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, abençoa a igreja no geral de Arari, os pastores, cada um esteja sustentando, trazendo uma palavra de ânimo ao coração deles, meu Pai, abençoando a vida de cada um, Pai, toma essa cidade em tuas mãos, abençoa a nossa nação, abençoa aqueles que estão imbuídos de autoridade, os governantes, ó Deus, o presidente, o Congresso, esteja abençoando em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que estão enfermos, ó Deus, apresentando diante de Ti, aqueles que estão enfrentando momentos conturbados, ó Deus, aqueles que estão enfrentando dificuldades, meu Deus, na sua alma, na sua vida, na sua mente. Eu oro, Senhor, abençoando em o nome de Jesus, pedindo a Tua graça, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Eu quero ler um texto aqui na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Né? Carta aos Hebreus, capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 11. A partir do versículo 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Esse texto ele é muito interessante, né? E traz algo extraordinário aos nossos corações. Quando diz aqui no versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Certeza de coisas que se espera e convicção de fatos que nós não estamos vendo. Isso é fé. Então nós já entendemos que a fé contrasta com a nossa visão, com a nossa visão pequena, ou com a pequenez da nossa visão, né? De enxergar somente o natural, de enxergar somente aquilo que está diante dos nossos olhos, de enxergar somente um palmo, né, de distância do nosso nariz, de enxergar e perceber somente aquilo que os nossos sentidos naturais nos proporcionam. Mas essa realidade aqui é uma realidade que vai além
da compreensão dos nossos sentidos naturais. É uma capacidade de enxergar que vai além da capacidade dos nossos olhos naturais. Porque a fé, diz aqui, a fé é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se não veem. Certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que nós não estamos enxergando. Então nós podemos pegar e cometer um erro, pegar esse versículo aqui e se apropriar a ele, mas equivocadamente. Diz, eu estou esperando aquela questão, eu estou esperando algo e eu tenho que ter certeza. Só que essa esperança aqui que está trazendo no texto é uma esperança transcendental, é uma esperança da glória, é uma esperança celestial, é uma esperança baseada nas promessas feitas pela palavra do Senhor, nas promessas feitas por Jesus, é uma esperança, né, que olha para a consumação, para quando Deus enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Por isso está falando aqui, nesse sentido de fé. Essa fé que está abordando aqui na carta aos Hebreus, aqui nesse versículo 1 do capítulo 11, não é confissão positiva, não é pensamento positivo, nós temos que esperar dias melhores, nós temos que crer que dias melhores virão. E são coisas boas, coisas louváveis, são sim. E claro que nós devemos esperar dias melhores. Mas nós não devemos estar fundamentados nessa falsa esperança, porque diante de tudo que nós estamos vivendo, essa crise, enfim, todo esse caos, né? Todas essas más notícias que nós escutamos todos os dias, pode nos levar a ter uma expectativa e uma falsa esperança. É uma esperança por aqui e agora, é uma esperança para o imediato, uma esperança para o amanhã, uma esperança puramente terrena, uma esperança puramente humana, e eu tenho ficado preocupado com isso. Por isso eu estou trazendo essa reflexão para que você medite, né? Para que você medite, para que você reflita junto comigo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Aí ele vai dar uma lista aqui, né, de homens que tiveram fé e que venceram reinos, que venceram as suas tribulações, que venceram as suas dificuldades, que enfrentaram, né, as dificuldades do seu tempo. E nesse mesmo capítulo, eu vou ler aqui um texto para vocês, que está no versículo 13 em diante, do mesmo capítulo, que diz assim: todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha só, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora deseja uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Olha só o que diz aqui no contexto, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. É nessa direção que a nossa esperança e que a nossa fé aponta. É nessa direção. Então nós temos que tomar cuidado para que os nossos ouvidos não estejam ouvindo falsas esperanças. E nós podemos nos frustrar mais na frente, pelo simples fato de nós estarmos crendo em uma falsa esperança. Esses homens que aparecem aqui nessa galeria de fé, né, no capítulo 11 de Hebreus, eles tinham um elemento fundamental para a sua peregrinação e para a sua caminhada, que era a crença em Deus, nas promessas do Senhor. Mas é uma crença
que não só é para o individual, mas é para o coletivo, para todos aqueles que Cristo chamou, para todos aqueles que fazem parte da sua igreja, para todos aqueles que foram atingidos pelo Evangelho, para todos aqueles que tiveram seus olhos abertos através do novo nascimento que Deus opera pelo seu Espírito Santo. Então, qual é a sua esperança? Qual é o fundamento da sua esperança? O que você tem esperado? Alguns podem estar pensando, mas pastor, nós temos que acreditar que essa pandemia, que nós vamos vencer essa pandemia, que ela vai passar. Nós vamos passar mesmo. Ela vai passar essa pandemia. Ou mais uma. De muitas pandemias que já foram acometidas no mundo durante a história. E nós vamos passar por mais essa pandemia? Vamos sim, vamos sim. Mas não muda a realidade do que as Escrituras, do que o texto mostra para nós. Que nós devemos ter uma viva esperança, desejando uma pátria superior, que é uma pátria celestial. É sobre isso que eu quero meditar com vocês aqui nessa noite, para que o teu coração esteja firmado nessas coisas, porque senão você pode decepcionar, pode vir a decepção, pode vir a frustração, pode vir até a desesperança, a falta de crença, a falta de fé. Tudo por causa de uma decepção em um fundamento que na verdade ruiu. Pense só comigo. Quantas coisas vão ser necessárias acontecer para que você creia de uma vez por toda que o mundo não é um lugar seguro. Não é um lugar seguro. Quantas coisas vão ser necessárias acontecer no mundo, na sua vida, para que você creia que o mundo não é confiável. Não é seguro. Mas você pode estar pensando, pastor, é verdade, há muita malandragem, há muita bandidagem, há muitos crimes. Eu não estou falando só em relação à segurança pública. Eu estou falando no geral. O mundo que nós habitamos não é um lugar seguro. Desde quando o homem pecou, lá no Jardim do Éden, que todo o caos, começou a acontecer na terra, e os crimes começaram a se multiplicar, o pecado a se multiplicar, a ansiedade começou a se multiplicar. Tudo aquilo que veio por causa da queda, que veio por causa de um afastamento do seu Criador, que veio por causa de um relacionamento rompido ou quebrado, com o seu Criador. E é a terra que nós contemplamos, que nós estamos vendo hoje. Por isso a palavra de Deus veio, Jesus Cristo veio para resgatar esse ser novamente, redimir esse ser novamente que tinha se perdido e tinha se afastado do Senhor e nos dar uma viva esperança. Então, após essa queda, houve várias tentativas de recuperar ou de voltar ao paraíso que tinha se perdido. Uma tentativa dos homens em voltar ao Éden, em voltar ao paraíso no que diz respeito a construir o seu lugar confortável, a sua segurança, o seu bem-estar. Mas eu quero te dizer, o mundo não é um lugar seguro. Por isso que a sua esperança deve estar firmada em Cristo. Por isso que o autor da carta aqui aos Hebreus vai dizer no texto que eu li para vocês, dizendo: viram-na de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os heróis da fé, eles entenderam que eles eram peregrinos aqui nessa terra e estrangeiros. É o que nós somos, peregrinos e estrangeiros. E nessa peregrinação, nessa travessia, nós vamos enfrentar obstáculos de todas as maneiras. Nós vamos ser atingidos às vezes, nós vamos sofrer muitas das vezes, nós vamos ser feridos muitas das vezes, mas existe uma coisa preciosa
que é a confissão em Jesus Cristo, que é a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que diz aqui, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Certeza de coisas que estão se esperando e convicção de fatos que nós não estamos vendo. Viva a esperança. Mas agora, no versículo 16, agora desejo uma pátria superior, isso é, celestial. Desejo uma pátria superior e celestial. Na verdade, tudo aquilo que você pensa em se agarrar aqui nesse mundo, que você pensa em confiar, sabe por que você se frustra? Porque essas coisas não são dignas de confiança. O mundo não é um símbolo de estabilidade, não é. O mundo não é confiável. O planeta que nós habitamos não é confiável. Que coisa interessante. É por isso que nós precisamos da palavra do Senhor. Nós precisamos dessa porção diariamente. Porque nós somos facilmente enganados e facilmente iludidos com aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais. É como se a palavra do Senhor o tempo todo ela estivesse contrastando a fé com a nossa visão. Não é um contraste com a razão, mas é um contraste com a nossa visão. Com aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. E que muitas das vezes vai de encontro com aquilo que a fé chama, né? Com aquilo que a fé está apontando. Com aquilo que a fé que Deus nos deu, nos leva a acreditar e a enxergar. No versículo 38 do capítulo 10 da carta aos Hebreus diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não se agradará dele, não tem prazer nele. O justo viverá pela sua fé. É pela sua fé que você caminha. Não é pelo que você está sentindo, nem pelo que você está vendo, nem pelo que você está palpando com as suas mãos, nem pelo que você está sentindo com as suas percepções naturais. Mas nós caminhamos pela fé. Toda a história do povo de Deus foi um trajeto, foi um caminhar, foi uma peregrinação pela fé, baseada em promessas superiores, baseado em fundamentos superiores aos fundamentos dessa terra, em uma esperança, não só uma esperança, mas uma viva esperança. Porque esse mundo não é confiável. Vou repetir, esse mundo não é confiável. Ah, e essa crise? É mais uma crise de muitas que já aconteceu na Terra. Esse mundo caído, esse mundo de Adão, após a queda, ele está sempre ruindo. Sempre ruindo. Você vai sempre se decepcionar quando você estiver confiando confortavelmente nesse mundo. Ele vai sempre ruir. A economia sempre vai ser abalada. Os poderes políticos sempre vão ser abalados. O reino dos homens vai sempre desmoronar. Quantos impérios não já se levantou? Impérios poderosíssimos. O de Alexandre, o Império Babilônico, o Império Romano, um império que tinha um poder extraordinário, um poder militar incrível, uma capacidade de avanço, de conquistar terras. Ruiu. As potências surgem e as potências caem. Elas são levantadas e elas caem. Os reinos se assentam no trono, os reis, melhor dizendo, se assentam no trono, depois outros substituem no trono. O reino dos homens está sempre ruindo. Sempre ruindo. Nós não podemos confiar cegamente na economia. Nós não podemos confiar cegamente na política ou nos poderes da política ou nos representantes da política. Nós não podemos confiar cegamente em nenhum presidente porque eles são humanos. Nós não estamos em um lugar seguro. Quando é que nós, cristãos, vamos entender isso de uma vez por toda? Por isso que a questão da fé não é pensamento positivo. Você tem que pensar positivo, você tem que falar para você mesmo. A fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem.
É muito interessante que nós começamos a meditar acerca da palavra do Senhor, que quando nós olhamos para nós mesmos, nós não devemos confiar nem nos nossos sentimentos. Eles não são símbolo de estabilidade. Nós não devemos confiar nem na nossa saúde. Nós temos hoje, amanhã podemos não ter. Então, o que tem aqui nessa terra para que você se agarre com confiança? Para que você agarre firmemente. As coisas que são aqui nessa terra são efêmeras, elas são passageiras, né? Ela vai desmoronar, está desmoronando, o mundo está ruindo, o mundo está sempre desmoronando. A nossa confiança está no Senhor. Eu vou ler novamente o versículo aqui, 13 do capítulo 11 em diante, de Hebreus. Todos estes morreram na fé. Que coisa interessante. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Morreram sem apalpar as promessas, viram-na de longe, se alegraram e confessaram: nós somos estrangeiros e peregrinos aqui nessa terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teria a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior. Isso é, a celestial. Essa é a pátria que nós desejamos. Uma pátria superior. As pessoas nascem, as pessoas morrem. As pessoas nascem, as pessoas vão. As pessoas vêm e elas vão. Mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. O cristão sente sim o que acontece na terra, sente o que acontece nos governos, sente o que acontece na economia, sente quando as epidemias ou as pandemias são acometidas no mundo, sente tudo isso. Mas jamais nós podemos ficar sem esperança. E que esperança? Essa esperança que a Bíblia está nos apontando é mais do que pensar apenas, essa crise vai passar. É mais do que pensar que essa crise vai passar. Porque essa crise vai passar, mas virão outras. Essa pandemia vai passar, mas pode vir outra pandemia. Essas doenças vão passar, mas vão surgir outras doenças. Vão inventar uma vacina para o Covid-19. Depois vai surgir outro vírus, vão inventar outra vacina. Esse mundo, ele não é confiável e ele não é um lugar seguro. Nós devemos andar nesse mundo, pensar dessa maneira, pensar desse jeito. Ele não é um lugar confiável, não é um lugar seguro. Tolo é daquele que confia cegamente nesse mundo ou tem aquela sensação de que está seguro confiando nesse mundo, ou na economia, ou no poder financeiro, ou nas suas rendas, ou naquilo que você tem guardado, ou nas suas reservas, ou até na sua capacidade de pensar, ou até no vigor do seu corpo, ou até na estabilidade do seu raciocínio. Todas essas coisas passam. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Convicção, certeza do que está esperando, que ainda não veio, e convicção de fatos que nós não estamos vendo. Só Deus para ter misericórdia de nós. Por isso que a coisa mais importante que nós temos é a nossa fé confessional. É a nossa crença na pessoa de Jesus Cristo. É a nossa viva esperança no que Ele disse que Ele iria voltar. A nossa esperança está em uma pátria superior. Está em verdades celestiais. A nossa esperança está em um fundamento que não pode ser abalado. A nossa esperança está no Rei dos Reis. Está no Senhor que está sentado no trono. A nossa esperança está naquele que prometeu e não pode falhar. A nossa esperança não está em nenhuma capacidade, em nenhuma ONG, em nenhum programa social, em nenhuma capacidade de nenhum governante. A nossa esperança está
no Senhor da glória. A fé é a certeza de coisas que se espera e convicção de fatos que se não vê. Quando nós vamos para a carta aos Romanos, nós vamos entender o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Essa fé ela não é humana, ela não é produto do raciocínio humano, ela não é produto da capacidade humana. Essa fé ela não é terrena, ela é celestial. Essa fé ela não surge da vontade humana, mas ela surge da vontade divina. Essa fé não é de baixo, ela é de cima, ela é do alto. Porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra, no próprio discurso dessa palavra, na própria pregação dessa palavra, no próprio anúncio desse evangelho, dessa verdade, já vem recheada e carregada de fé, acendendo os corações, vivificando as almas mortas, vivificando os espíritos caídos e dando vida. E nós acreditamos. Não é uma capacidade humana, mas é um poder que vem do alto, emanado do Espírito Santo, que vem através da sua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando essa fé ela brota, ela nasce, ela começa a aparecer, ela começa a manifestar. Nós começamos a nos situar no mundo que nós habitamos. Nós começamos a caminhar pela fé, nós começamos a caminhar, mas olhando para o alto. Paulo, quando vai escrever a carta aos Colossenses, ele diz, pensai nas coisas que são de cima. Desejai as coisas que são do alto, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai e desejai as coisas que são do alto e que são de cima. Vivemos aqui? Sim. Pensamos aqui? Sim. Trabalhamos? Sim. Construímos? Sim. Fazemos relacionamentos? Sim. Mas nunca esquecendo a pátria celestial. Aleluias. Aqui é uma peregrinação. É uma peregrinação. Então não creia em falsas esperanças. Talvez você tenha crido em uma falsa esperança até aqui. Talvez você tenha olhado para as más notícias, olhado para as mídias, para as informações que chegam no seu celular, para as conversas na porta de casa, com o vizinho, na rua, e dizendo um para o outro, esse Covid vai passar, esse Covid vai passar, esse Covid vai passar. Não deixa de não ser uma verdade. Eu vou até dizer uma meia verdade. Porque ele vai passar, mas pode vir outras. Porque esse mundo está caído. A Bíblia diz que não só os filhos de Deus, mas a própria natureza geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. A própria natureza. E quando nós temos essa compreensão, nós olhamos até para os governantes como pessoas falíveis, como pessoas falhas, como pessoas que vão errar, como pessoas que vão decepcionar. Porque a nossa confiança cega, indiscutivelmente, sem reserva, está no Senhor da glória, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler outro texto aqui, na carta do apóstolo Pedro, que foi um contexto de perseguição. Olha só o que diz. Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Olha que coisa tremenda. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardadas pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo,
se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Que coisa extraordinária. Mesmo vocês não vendo, vocês o amais. Mesmo vocês sendo contristados por um breve período de tempo. Mas essa esperança, ela não pode ser manchada, ela não pode ser maculada. Não pode ser maculada. É uma esperança extraordinária. Quando nós olhamos para o capítulo 11 da carta aos Hebreus e enxergamos essa galeria dos homens que venceram por causa da sua fé e por causa de um fundamento celestial, e porque os seus olhos não estavam presos aqui na terra, mas os seus olhos estavam presos em promessas superiores, em uma pátria que não pode ser corrompida, que não pode ser manchada, que não pode ser destruída, que é uma pátria celestial. Um certo escritor disse que, após a queda, nós sempre fazemos tentativa de voltar ao paraíso perdido. E várias tentativas de construir o Éden, mas são tentativas frustradas e que nós nos decepcionamos. Sempre que nós queremos nos agarrar em alguma coisa efêmera aqui nessa terra, alguma coisa passageira, e nós queremos depositar nossa confiança e a nossa alegria nessas coisas, essas coisas começam a ruir. Porque elas são temporais, elas passam, elas são passageiras. Por isso que preste muita atenção no tipo de fé que você está tendo. Se não é uma fé humana, se não é uma fé filosófica, se não é uma fé temporal, se não é uma fé terrena e maligna. Tome muito cuidado com o tipo de esperança que você está tendo. Se é uma esperança somente com um palmo de distância, se é uma esperança para o imediato apenas, ou é uma esperança para o além, para uma pátria celestial, para o retorno do Senhor Jesus, para a consumação de todas as coisas, para onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima, para onde todo cansaço cessará, aonde não vai haver mais necessidade de fé, não vai haver mais necessidade de esperança, somente o amor vai permanecer. Mas a fé, por que fé? Se nós vamos estar vendo, esperança por quê? Se já vai chegar, se nós já vamos estar desfrutando, vivendo. Então, fique firme na viva esperança. Continue crendo no Senhor Jesus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não vê. Aleluia. Essa fé é uma fé extraordinária que ultrapassa dimensões humanas e ultrapassa toda a nossa realidade de percepção nessa terra. Aleluia. É uma viva esperança. A nossa esperança não pode ser igual a qualquer esperança efêmera, a qualquer esperança é humana. A nossa esperança ela é transcendental, ela é divina, ela é do alto, ela é poderosa, mas é uma esperança que foi dada a nós, que habitamos nessa terra e que nós olhamos para esse mundo, olhamos para a nossa caminhada, para a nossa estadia e entendemos o quê? Que nós estamos peregrinando. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eu quero terminar com um exemplo bem interessante. Tem vários exemplos, mas de Abraão e Ló. Quando Abraão e Ló teve aquele problema, os pastores, o gado, Deus abençoou muito, eles ficaram muito ricos, muito prósperos, muito gado, a terra ficou pequena, a região onde eles estavam. E eles resolveram se apartar para evitar problema. Abraão tinha promessa do alto. A única coisa que ele se apegou foi em palavras. Mas só que foram palavras do alto. Foi em promessas. Não só riqueza. E ele abriu para Ló. Escolha.
E Ló viu as campinas de Sodoma, que parecia como o jardim do Senhor. Era próspero como o Egito. Lindíssimo, muitos pastos. Terra manava leite e mel. E ele foi. E Abraão foi para a parte menos próspera. Porque a esperança de Abraão, a confiança dele, não estava na fertilidade da terra, mas no Senhor. Porque a esperança de Abraão não estava naquilo que os seus olhos humanos poderiam ver, mas no autor da vida, no dono da terra, no Senhor de toda a provisão, no Senhor de toda a prosperidade, no Senhor de todo o livramento. Nós podemos ser iludidos com muita facilidade com aquilo que os nossos olhos estão vendo. Nós podemos ser iludidos com muita facilidade em algum tipo de segurança. Segurança sentimental, segurança pública, segurança econômica, enfim, segurança filosófica, em qualquer tipo de segurança. Abraão não. É por isso que Abraão é o pai da fé. Porque ele foi o primeiro de uma multidão de que creram no Senhor. Por isso nós somos filhos de Abraão pela fé. Porque ele foi o primeiro de uma geração eleita que creu no Senhor Jesus. Ele viu, contemplou, confiou, aquele lugar vai me dar segurança, vai me dar prosperidade, vai me dar conforto, vai me dar estabilidade, e escolheu. Depois Abraão teve que socorrer Ló. Teve que interceder por Ló, porque Sodoma foi destruído e Gomorra. Desceu fogo do céu e destruiu aquela cidade próspera, mas que fedia de pecado. Abraão foi um verdadeiro peregrino aqui nessa terra. A pátria dele não era aqui. Não estava aqui. Ele estava baseado em fundamentos superiores. Por isso que nós devemos ser filhos de Abraão pela fé. Aleluia. Que coisa extraordinária. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o que veio a existir não veio das coisas que se veem, das coisas visíveis. Aleluias. Essa é a diferença da nossa esperança. Seja um cristão diferenciado. Seja um crente cheio de fé. Seja um crente que ande leve nessa terra. Seja um crente que olhe para a pátria celestial. Não seja um crente enraizado aqui nessa terra. Tem muita gente enraizado. Tem muita gente que quer que a esperança esteja aqui mesmo. Tem muita gente que as suas esperanças são só terrenas. Pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A nossa esperança não está na capacidade da medicina, não está na capacidade da economia, não está na capacidade dos impérios, não está na ONU, não está em nenhum ajuntamento político. A nossa esperança, aleluias, está no Senhor da glória. Não importa o estado da terra, o estado ou a situação que nós estamos vivendo, não importa o que acontecerá daqui a alguns anos, a alguns meses, a nossa esperança está no Senhor da glória. Nós estamos olhando para o alto, aleluias, porque esse mundo é apenas o mundo velho de Adão, que está em ruínas, que está desmoronando. Mas a nossa esperança está no Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado, ó Deus, por mais essa oportunidade. Abençoa todos aqueles que assistiram aqui conosco, ó Deus, essa live. Abençoa em nome de Jesus, todos aqueles que estavam conectados conosco. Abençoa cada um que entrou, cada um que meditou. Ó Pai, aqueles que ainda vão assistir ainda,
que o Senhor possa estar despertando, trazendo uma palavra de ânimo aos seus corações, que a sua esperança seja renovada, que a sua fé seja alinhada com a revelação da palavra do Senhor, que a fé bíblica, ó Deus, possa expulsar toda a fé que vem da capacidade humana, toda a fé puramente humana, toda a fé puramente baseada em pensamento positivo, em confissão positiva. Ó Pai, que a fé seja do alto, sobrenatural, do Espírito Santo. Aleluias, em nome de Jesus. Amém. Que Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Possa abençoar os irmãos que entraram aqui. Glória a Deus. Paz do Senhor para todos. Um abraço aí para todos. Louvado seja o nome do Senhor. E até a próxima live. Amém.